Bom dia, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre mais um assunto, e um assunto bem importante da aula de hoje, da disciplina de habilidades pré-clínicas, que é sobre a cariologia, né? Hoje nós vamos falar sobre a etiologia, o diagnóstico e os tratamentos possíveis para a gente tratar a lesão cariosa, né? E a gente chama de lesão cariosa porque a cárie é uma doença, então doença cárie, e toda doença tem uma lesão. E essa lesão ela pode se traduzir de diversas formas, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso nessa aula. Então, para entender o que acontece em casos em um paciente que tem um dente assim ou uma condição generalizada de lesões de cárie, a gente tem que levar em consideração o contexto em que ela vive, né, e a promoção de saúde que nós dentistas vamos poder fazer para tratar esses pacientes. Então, para poder tratar, o importante é a gente entender primeiro qual é o conceito da lesão de cárie e quais são os mecanismos na evolução da lesão de cárie, para que a gente possa evitar a sua instalação, né? Interferir na sua progressão ou então reparar as sequelas necessárias. Então, nesse contexto, vale ponderar então que a cárie é um processo dinâmico que vai acontecer através de depósitos feitos pelas bactérias sobre a superfície do dente, resultando numa alteração de equilíbrio entre a superfície do dente e o fluido da placa, mas está um pouco vago. A gente vai explicar isso mais para frente, mas segundo Hume, em 1997, a doença cárie, né, é uma doença bacteriana relacionada à placa e que ocorre na superfície dentária e é dependente da presença de açúcar na dieta, da frequência de ingestão, modificada pela presença de flúor e composição salivar, uma vez que o flúor, né, presente na saliva e também a capacidade de tampão dessa saliva, eles podem modificar o desenvolvimento e instalação da lesão de cárie. Então, para que a lesão de cárie aconteça, a gente precisa do que a gente chama de tríade de Case, que foi modificada por Neil Brum, que são 3 fatores, né, para acontecer a lesão de cárie, mas Neil Brum, em 1988, ele adicionou mais um outro fator. Então, o primeiro deles, né, aqui ó, a gente tem os micro-organismos, então tem que ter a presença do micro-organismo causador dessa lesão, que é Streptococcus mutans, principalmente. Tem que ter o hospedeiro, ou seja, tem que ter o dente, né, e a saliva. A dieta ela tem que ter presença de carboidratos, né? Então, essa pessoa tem que ter uma certa frequência de sacarose e, né, a falta da escovação, né, para esse carboidrato estar ali por muito tempo. E por isso que o tempo foi adicionado, porque o tempo ele é importante, tá? Então, esses 3 fatores associados ao tempo podem gerar a lesão cariosa. Então, clinicamente, a gente vê a presença de placa bacteriana, que ela pode ser vista mais facilmente com o uso de corantes, né? Principalmente para mostrar para aquela criança ou para a mãe da criança que existe a presença de placa, né? E que muitas vezes elas não enxergam, então tem que escovar melhor. E aí o que acontece, né? Essa placa bacteriana, né? Ela tem ali o material necessário para os micro-organismos que vão se alimentar dessa placa bacteriana, desse biofilme bacteriano presente no dente e vão transformar esse alimento que é da placa bacteriana em ácido e eles vão jogar esse ácido para o esmalte e a partir daí pode acontecer um desequilíbrio, né? O processo de desmineralização e remineralização. Desmineralização quando a gente tem uma baixa do pH, né? Então, quando eu tenho um pH, isso aqui é de forma geral, tá? Porque com a presença do flúor ele altera.
Basicamente, o pH menor que 5,5 acontece a saída de cálcio e fosfato para fora do dente. Então, é o processo de desmineralização. Eu perco íons para o meio bucal. Quando esse pH ele é maior que 5,5, existe o ganho de íons cálcio e fosfato para o dente, tá? E quando existe uma estabilidade, não existe essa troca desses íons, tá? Isso acontece porque o esmalte ele é poroso, né? Então, a constituição do esmalte é porosa, e aí tem essa troca com o meio ambiente, o meio bucal. Olhando a princípio parece bem complicado, mas eu queria que vocês prestassem atenção, porque isso é fácil, tá? Quando o pH tá menor que 5,5, o que é que vai acontecer? Aqui eu tenho dente, tá? E aqui eu tenho em amarelo o biofilme bacteriano. Dentro do dente, eu tenho a constituição da hidroxiapatita, né? O que tem o cálcio, fosfato e o hidroxila. E aí, o que vai acontecer? O ácido que foi jogado para dentro do dente, ele vai quebrar essa molécula de hidroxiapatita. E ela vai se dissociar em íons cálcio, fosfato e hidroxila, que vão em direção para fora do dente, tá? Esse pH, ele não fica o tempo todo baixo, tá? Se a pessoa, mesmo não escovando, o pH ele volta ao normal depois de um tempo. Porém, se ela continuar comendo aquele alimento doce a cada 10 minutos, a cada meia hora, o pH vai estar constantemente baixo, tá? Então, é por isso que tem a desmineralização. Quando uma criança, por exemplo, tem um saco de bala e ela quer comer esse saco de bala e nada vai dizer para ela que ela não vai comer, o ideal é que ela coma essa bala toda de uma vez. Porque se ela come de 10 em 10 minutos uma bala, o pH vai estar sempre aqui, ó, para baixo de 5,5 e o tempo que ele vai sofrer a desmineralização é maior, tá? Porém, quando eu tenho, então, uma escovação bucal, a presença de flúor que vem ali da escovação, né, ou então de colutórios bucais, e tenho a remoção dessa placa bacteriana, existe a entrada de íons cálcio, fosfato e hidroxila em direção ao dente, tá? Que é a remineralização, tá? Então, eles passam através dos poros do dente. Que é o desejável por todos, né? Então, a presença de um pH baixo caracteriza uma desmineralização e a presença de um pH mais alto caracteriza a remineralização. Porém, existe uma outra condição, é quando eu tenho a presença de flúor, tá? Então, quando eu tenho a presença do fluoreto, né, apesar do pH pH estar baixo, né, abaixo de 5,5, que favorece a dissolução da hidroxiapatita, se ele permanecer acima de 4,5, vai formar a fluorapatita, que é nada mais, nada menos que a troca do hidroxila aqui pelo íon flúor, tá? Então, entra em direção ao dente. Por isso que o flúor é tão importante, tá? Então, ao mesmo tempo que um material é dissolvido, né, abaixo de 5,5, mas está acima de 4,5, existe a dissolução da hidroxiapatita, mas existe a formação da fluorapatita, que é bom também, né, para remineralização. Então, tem esse lado bom. Então, não existe a formação de novos cristais de mineral, né? Mas aqueles que são parcialmente desmineralizados são preenchidos com a fluorapatita que vai precipitar. Então, por isso que o flúor, ele é tão importante, tá? Nessa queda, difusão do ácido e formação da fluorapatita.
E então, a lesão de cárie, quando eu tenho a perda mineral, eu tenho a desmineralização, a primeira característica da lesão de cárie é a mancha branca, como vocês estão vendo aqui, tá? Independente da lesão ser em cicatrícula e fissura ou se ela é em superfície lisa, tá? Então, vai desde uma mancha branca, ou então até antes, né, ultraestrutural, quando você não vê a mancha branca, mas já existe perda mineral, até uma destruição total desse dente. Então, isso daqui é um segredo nosso, não é para contar para nenhum paciente, tá? Existe um estudo feito por Fejoskov e Kidd que mostrou que após 7 dias uma pessoa sem escovar o dente com a presença de placa bacteriana, né, existiu o que? A dissolução de superfície externa e aumento dos espaços dos prismas de esmalte, tá? Se eu ficasse 14 dias, então, sem escovar o dente, essa mancha, essa lesão, ela seria visível só quando eu secasse o ar, tá? Então, com 7 dias nada acontece no meu dente, clinicamente, com 14 dias ela é visível, tá? Ainda com perda mineral. Mas de 3 a 4 semanas, você consegue ter uma lesão de mancha branca sem a necessidade de secagem do ar. Isso quer dizer que posso ficar sem escovar o dente por 2 semanas. Clinicamente isso nada vai acontecer, porém, clinicamente não, a olho nu, tá? Mas clinicamente acontece. Microscopicamente, né? Então, por isso que o tempo foi incluído na tríade de Case, tá? A gente precisa do tempo para ver a desmineralização. É óbvio que isso é uma brincadeira, a gente não vai falar para o paciente ficar 14 dias, 7 dias sem escovar o dente, nem vocês, tá bom? Bom, relembrando da aula passada, a progressão da lesão cariosa, né, ela se dá diferente na região de esmalte e de dentina. Quando, só relembrando, então, os prismas de esmalte, eles vão ficar perpendiculares à superfície externa do dente, e a dentina, ela tem forma centrípeta, os túbulos dentinários, eles vão em direção ao centro da polpa, tá? Como se fosse uma roda de bicicleta, né? E isso vai configurar, então, a lesão de cárie na dentina, ela vai acompanhar a configuração dos túbulos dentinários, tá? Como é em forma de roda de bicicleta, ele vai afunilando em direção à polpa, né? Então, o ápice do triângulo na dentina é sempre voltado para a polpa. Só corrigindo o que eu falei na última aula errado. E no esmalte, eu tenho a formação, então, acompanhando os prismas de esmalte. Aqui, nessa região, eu tenho prismas de esmalte nessa configuração. Aqui eu tenho assim, né? Ele vai modificando. Então, ele acompanha e fica perpendicular à superfície externa do dente, tá? Como se fosse 90 graus. Então, a característica da formação da lesão de cárie no esmalte, ela é diferente na região de cicatrícula e fissura e na região de superfície lisa, né? E aí, o triângulo na região de cicatrícula e fissura tem a base voltada para a polpa. E aí forma essa característica. E na região de superfície lisa, ele se assemelha ao da dentina, tá? Bom,
Clinicamente, eu posso ter várias manifestações dessa lesão de cárie, então ela pode ser uma lesão de mancha branca ou também lesão de cárie incipiente, né, que é a primeira lesão de cárie. Na região de fóssula e fissura, eu tenho então aqui ó, na região de cicatrícula e fissura, né? Eu tenho um tipo de lesão. Esse é um tipo de lesão também que eu chamo de lesão incipiente, que é a primeira lesão, tá? Aqui, ó, lesão proximal. Aqui eu tenho uma lesão cervical e aqui uma lesão cervical, na verdade, quase radicular. Aqui superfície lisa, né? E aqui cicatrícula e fissura. Aqui de novo, cicatrícula e fissura. Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm é de identificar se isso é só um manchamento ou uma lesão de cárie. Na verdade, vai ser muito treino, mas normalmente essa lesão de cárie, ela pode estar amolecida, tá? Se ela estiver endurecida, pode até ser uma lesão de cárie que remineralizou e daí a gente não indica fazer uma intervenção com preparo cavitário, tá? Normalmente a gente vê pela textura, ok? E ela pode ir desde uma coloração marrom clara, amarelo escuro, até um preto bem escurecido. Para então a lesão cariosa primária. Então, isso que vocês vão ter que treinar mais na clínica. E ela pode também ser uma lesão secundária ou lesão cariosa adjacente à restauração. Então, aqui, ó, eu tenho indícios de uma lesão de cárie. Como que eu vou confirmar? Na radiografia, tá? Tenho também a lesão de cárie oculta, onde não parece que tinha algo, né? Por exemplo, nesse sulco, não parece, nesse até parece. E aí, quando você olha a radiografia, tem bastante lesão, tá? Lesão de cárie rampante, que na verdade ela acontece mais em pacientes infantis, onde a lesão de cárie ela é em todos os dentes, então isso normalmente acontece porque a mãe ela dá muito mamadeira com leite e açúcar e não faz a higienização, tá? Então, essa é uma característica. Então, a lesão incipiente na região de superfície lisa, ela acontece como se fosse aqui uma mancha branca, e aí quando ela acontece na região proximal, na região cervical, né? Pode acontecer aqui também, ó, a gente tem uma mancha branca, tá? Na região de cicatrícula e fissura. Aí você pode considerar que ela é uma lesão de cárie, tá? E ela pode ser uma lesão incipiente na região de cicatrícula e fissura, como vocês estão vendo aqui, tá? A presença de mancha branca próximo ao sulco também é um indício muito forte dessa lesão estar ativa ali, principalmente se ela for rugosa, tá? E não apenas um manchamento, porque pode ser que seja um manchamento apenas de alimentação, tá? E aí, como eu já falei para vocês, a gente vai avaliar toda a higiene da boca do paciente e também a consistência e a localização dessas lesões. E avaliar também se existe em outro dente, né? Alguma lesão parecida. Na região de superfície lisa, olha na região cervical, onde existe a presença de placa bacteriana, né? Aqui região proximal, alguns autores falam, se vocês forem ler o livro do Ferjeskov Kid, vocês vão ver que ele fala que na região proximal tem o formato de um rim, essa lesão proximal. E aí, como que eu vou diferenciar se ela é ativa ou inativa? Esse é algo bem importante que vocês têm que saber. Então, uma lesão cariosa ativa, como nessa foto aqui, ó, observem bem essa foto, comparado com essa daqui, tá? Essa mancha branca. Aqui eu tenho brilho, aqui eu não tenho. Então, ela é rugosa, ela não é brilhosa, tá? Tem um aspecto de giz
e o branco leitoso. Aqui, na inativa, quando ela está inativa, né, porque a mancha branca ela pode se remineralizar, ela aparece lisa e brilhante. Ela pode aparecer esbranquiçada, mas a diferença é que ela é lisa e brilhante, ok? Então, quando eu tenho um paciente que tem lesões de mancha branca e ele precisa de uma higiene, eu vou orientar ele a fazer a higiene e eu vou falar, olha, fulano, você pode evitar fazer restaurações na sua boca. Agora é o momento. A gente pode trabalhar com a escovação, com a presença de flúor, o flúor vindo da onde? Vindo da escovação, do colutório. Você pode aplicar o flúor gel no consultório odontológico, flúor de várias formas, tá? A água nossa é fluoretada, né? Para que a gente possa levar o seu quadro clínico como este daqui, tá? Remineralizar. E aí a gente evita a restauração, evita que seu dente seja desgastado e tudo fica menos oneroso, tá? E leva menos tempo. Como eu falei para você, então, ó, lesão ativa de inativa tem que saber. Como eu falei para vocês, existe a diferença entre lesões cariosas e hipocalcificação ou então hipoplasias do esmalte. Então, lesões cariosas, normalmente elas estão na região ao redor do bracket, como aqui, ó, essa paciente ela tinha ao redor do bracket, não escovava ou escovava mal e tinha ali, formou então a mancha branca, tá? Para essa mancha acontecer, são necessárias apenas 3 a 4 semanas. Região cervical, tá? Região proximal, tudo com mancha branca. Então, é uma paciente de alto risco a cárie, tá? Aqui é uma mancha branca na face vestibular, na borda incisal de incisivo central superior. O paciente não tem presença de placa bacteriana. Então, eu vou diferenciar pelo aspecto e localização, tá bom? Então, aqui não é lesão de cárie, aqui é lesão de cárie. Bom, levando em consideração, então, a cicatricula fissura, eu já falei para vocês, tem que ver se existe a presença de mancha branca, a fissura não tem. Olha, por exemplo, esse dente é só um manchamento. De eu olhar assim, ele é só um manchamento, ele não, aparentemente não é uma lesão de cárie. Aqui eu tenho uma amplitude maior, tá? Eu vou ver com a sonda se existe amolecimento, mas eu desconfio mais deste dente aqui do que deste aqui. Eu desconfio mais, ok? Então, a gente tem que levar em consideração a consistência e a coloração. Então, aqui, ó, nesse dente, eu não tenho uma lesão ativa, ela é inativa, tá? Pode até ser só um manchamento e não uma lesão inativa. Está bem fininho quando você passa a sonda, mal cabe a sonda aqui, ó, por exemplo, nessa região, tá? Então, provavelmente aqui é uma lesão inativa. Aqui eu tenho mancha branca, tá? Aqui estava amolecido, né? E aí você vai conferir na radiografia. Às vezes não aparece quando a lesão é só em esmalte ou está muito próximo da dentina, está rasa na dentina, a lesão não aparece. E aí a gente vai diferenciar clinicamente avaliando a consistência e a coloração, tá? E a idade do paciente e a higiene também. Então, para a gente poder fazer o diagnóstico do dente, antes de falar sobre o diagnóstico, eu quero falar com vocês sobre mancha branca. A mancha branca, a mancha branca, né? Então, essa mancha branca aqui, por que ela aparece no dente? Então, eu tenho a lesão de cárie, ela é como se fosse um iceberg. O iceberg, você vê ele no mar, só que ele, por baixo da água, ele é muito grande, tá?
A lesão de mancha branca, por que ela aparece branca, né? Por causa da diferença do índice de refração, tá? Então, o esmalte, ele tem um índice de refração próximo a 1,6, se eu não me engano. E o índice de refração do ar é 1, e o índice de refração da água fica intermediário, fica ali perto de 1,3. Quando o esmalte ele é formado por prismas de esmalte, né? Aqui, ó, eu tenho prismas de esmalte. Quando existe o ataque dos prismas de esmalte pelo ácido, o que vai acontecer? Alguns prismas de esmalte, eles vão se dissolver. Eles não vão mais existir. E aí, o que vai entrar no lugar do prisma de esmalte? A saliva, que entra através dos poros, ou então o ar. Quanto menor a quantidade de mineral que eu tenho no meu dente, maior é a diferença do índice de refração. Porque o índice de refração do ar é de 1 e o do dente é próximo a 1,63. Então, essa diferença gera para a gente um índice de refração muito diferente. E a olho nu, ela aparece como mancha branca, tá? Então, é por isso que a mancha de lesão de cárie, ela é mancha branca. Porque a luz bate e ela vem para o nosso olho de uma forma diferente, porque quem está ali não é mais a hidroxiapatita, e sim ou a saliva ou o ar, tá? Então, quanto menor a quantidade de mineral, mais poroso é esse esmalte. O esmalte, ó, então vamos supor que esse aqui é um corte histológico, tá? O esmalte, a lesão de mancha branca, ela é subsuperficial. Então, na superfície ela é intacta, tá? Intacta. Porém, aqui na subsuperfície, ela é abaixo da superfície, ela é porosa. Então, aqui eu tenho vários poros e eu tenho uma menor quantidade de minerais. Então, quando a luz bate e volta para o nosso olho, né? Quando volta para o nosso olho, aí a gente enxerga como mancha branca, porque nessa região ela é porosa. Então, a mancha branca, ela é porosa e ela é subsuperficial, ou seja, ela é abaixo da superfície, tá? A superfície externa, ela é intacta, ok? Até que alguém perfure. E aí nós vamos falar sobre isso. Então, para realizar o diagnóstico ele pode ser de várias formas, mas basicamente a gente usa muito o exame visual, o exame tátil e o exame radiográfico. O resto são aparelhos que podem ajudar, tá? Que existem, mas basicamente são esses três. Bom, visualmente o campo ele tem que estar limpo, seco e bem iluminado. Vou até sublinhar aqui porque vocês têm que saber isso, tá? Campo limpo, seco e bem iluminado. Isso é regra para qualquer diagnóstico. Paciente chegou no consultório odontológico, você vai fazer a profilaxia com pedra-pomes e água ou com a pasta profilática, com a escova do tipo Robinson, que é essa escova aqui, tá? Por que com a escova e não com a taça? Porque a taça não entra dentro de suco, então eu prefiro que vocês façam com a escova. Campo tá limpo,
e bem iluminado, mas não tá seco, eu não consigo enxergar, ok? Outra coisa, não consigo ver se existe uma lesão de cárie, eu posso fazer o afastamento. O afastamento pode ser feito com borrachas de ortodontia, colocando 24 horas antes, ou então eu faço com afastador mecânico, tá? Esse aqui é o afastamento mediato, este. O imediato é esse aqui. Imediato. É esse, tá? Isso aqui a gente não coloca... esse afastador mecânico a gente faz na hora, tá? Não precisa fazer 24 horas antes. Então, eu vou observar se na face livre tem as manchas brancas nas regiões cervicais, na região proximal, tá? Próximo a restaurações, na região de cicatrícula e fissura, se existe algum sulco escurecido, se esse sulco ele tem alguma resistência à sonda OMS. A sonda OMS é a sonda que tem uma bolinha na ponta, não é para sondar a lesão de cárie, tá? Porque você pode cavitar, porque como ela é subsuperficial, você pode cavitar. Se existe lesão na superfície radicular, né? Ó, aqui na região proximal, ó, também em forma de um rim. Às vezes a gente está fazendo um preparo e a lesão de cárie aparece, né? Por que eu falei que não pode usar a sonda? Então, vamos supor que essa mancha aqui, ela é uma lesão passível de ser remineralizada. Lembra que eu falei para vocês que o flúor se liga aos íons cálcio e fosfato e vão em direção ao dente? Eu não tenho formação de hidroxiapatita, mas eu tenho a formação de fluorapatita que pode gerar a remineralização do dente. Então, se eu uso a sonda exploradora, uma mancha branca, aqui mostra bem certinho, uma mancha branca, aqui ó, a mancha branca, ela é subsuperficial, ela é abaixo da superfície. Essa mancha aqui, ela é passível de remineralizar. Você não precisa restaurar. Porém, se você coloca a sonda clinicamente, faz esse movimento, você fratura o esmalte. Então, um esmalte que era possível de ser restaurado, ser remineralizado e não ser restaurado, foi fraturado e aí agora vai precisar de uma restauração. Por isso, a gente não usa a sonda exploradora, não usa. Ouviram isso? Não. Por quê? Porque a gente pode gerar uma perfuração ao esmalte e isso não tem volta, tá? Impede a remineralização. Além do que, você pode transportar algum Streptococcus de uma região para outra. E é por isso também, gente, que a lesão de cárie ela acontece só se eu tenho a bactéria presente, o Streptococcus. Se eu tenho o dente e eu tenho a placa bacteriana, mas eu não tenho Streptococcus, não vai ter lesão de cárie. E aí é por isso que não pode ficar usando o mesmo copo, a mesma colher, o mesmo garfo que o neném. Porque o neném ele não nasce, fica beijando, bebendo na boca. Porque você contamina aquela criança que não tinha Streptococcus, tá? Então, clinicamente, o que é que eu vou avaliar? Eu vou avaliar localização, textura, coloração, ok? Exame radiográfico é um exame complementar, a gente sempre faz exame periapical e interproximal, tá? Nunca a gente usa panorâmica, nunca. Aqui é um outro método diagnóstico que existe só para vocês saberem, né? Que é um método também complementar, que é a fluorescência laser, né? Que é um
esse aparelho, o Diagnodent, ele usa um laser de diodo para detecção de cáries na superfície oclusal. E aí ele vai indicar de 0 a 99 se existe ou não a presença. Porém, ele não é tão específico, a especificidade dele não é tão boa. Também o uso da transiluminação por fibra ótica, que é o FOT, né? Fibra ótica para transiluminação. Ele foi criado também como método alternativo, né, às radiografias. E esse aparelho, ele detecta mais nas regiões proximais do que o clínico isoladamente. Então, as pessoas gostam para proximal. Existe necessidade de uso de aparelho para detecção? Não, não existe, tá? Então, a gente pode... Tem outros, tem o uso da corrente elétrica também, mas a gente não faz o uso dele no nosso dia a dia. Então, o diagnóstico da lesão de cárie, quando eu vejo uma lesão que eu parece ser, né, é basicamente com o exame clínico e o exame radiográfico. Só que eu tenho que levar em consideração também o risco de cárie de um paciente, tá? E agora a gente vai falar sobre todos os fatores que estão relacionados à presença da lesão de cárie mais voltada à promoção de saúde bucal. Então, o enfoque principal do modelo antigo, que não levava em consideração, era a lesão de cárie em si, tá? E aqui a gente tem que levar em consideração a promoção de saúde bucal, né? Então, o todo. Então, os fatores determinantes do risco à cárie são 5, que vão desde a informação do paciente, exame clínico, fluxo salivar e capacidade de tampão, e a dieta e alguns testes microbiológicos, tá? E aí, dentro da informação do paciente, a gente vai falar sobre cada um. Ó, isso daqui é uma lesão de cárie bem ativa, tá? A lesão de cárie em dentina, ela é removida facilmente, tá? Então, a idade do paciente é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Então, o dente recém-rompido, ele tem um esmalte muito poroso, ele é hipomineralizado e ele é mais suscetível a reter a placa bacteriana, tá? E o molar, quando ele tem uma superfície bem irregular, né? Então, principalmente pacientes que estão dentro da janela de infecção mais perigosa, a gente tem que avaliar se ele vai ter que ser motivado ou é associado à restauração ou selante de superfície, tá? Então, o momento crítico aqui é quando ele está irrompendo até a oclusão dele, tá? Então, irromper um molar, ele tá na janela de infecção, aí a gente indica, de repente, fazer um selante de superfície, que eu vou explicar para vocês mais para frente. O acesso à informação desse paciente, então, o acesso ao tratamento, então, algumas pessoas não têm, né? Então, dependendo do nível socioeconômico, eles não têm acesso à instrução de prevenção, tratamento restaurador, enfim, informação, né? E ao acesso a pacientes que moram em tribos indígenas também, eles podem, às vezes, não ter tanto acesso, né? Porque não tem esse acesso à região, a postos de saúde, né? Então, a gente já falou sobre isso. Além disso, a atividade profissional do paciente, então, às vezes, alguns pacientes, eles têm a profissão padeiro, né, ou então confeiteiro, que tem muito acesso ao doce, ou a pães, ou a coisas fermentáveis, né, enólogos também, tudo bem que eles cheiram, né, o vinho, mas eles provam também. Então, tem que instruir esses pacientes, dentro do limite da profissão deles, como evitar, tá? Então, esse maior risco, né,
a esses pacientes. Os pacientes, eles precisam de maior quantidade de flúor na boca, né? Algumas alterações sistêmicas também podem causar, então às vezes o paciente toma medicamento, algum medicamento, principalmente medicamento para depressão, tá? Eles causam alguma xerostomia, pacientes anoréxicos, que têm diabetes, doença reumática, qualquer paciente que vai entrar em tratamento de radioterapia, porque isso também pode causar xerostomia, então a hipossalivação, né? O estresse também pode causar hipossalivação. A gente tem que controlar isso da melhor forma possível. O acesso ao flúor que esse paciente tem, então onde ele mora tem abastecimento de água, que é água fluoretada, abastecimento público, né? Esse paciente, ele tem acesso ao dentifrício que tenha pelo menos 1000 partes por milhão de flúor nesse dentifrício, né? E bochecho diário ou semanal, dependendo se for alto ou baixo risco a cárie, né? Se for diário, o flúor neutro 0,05% ou semanal 0,2%, né? Faz uma vez por semana. Além disso, então, além das informações ao paciente, a gente tem um exame clínico. Esse paciente, ele tem placa, né? Se ele tem placa, esse padrão de higiene, ele tem que ser verificado na primeira sessão do atendimento com um corante, ou então você vê a placa e tira com a sonda e mostra para o paciente, tá? E ele tem que ser alertado da condição de risco, que essa situação é uma situação que não é imutável, né? Ela pode ser mudada, muito pelo contrário. E aí você tem que colocar na mão do paciente a responsabilidade que ele tem, né? Com a saúde dele, não é só você, é uma via, é um tratamento com via de duas mãos, principalmente pacientes que têm o aparelho ortodôntico, tá? Além disso, se esse paciente teve experiência anterior à cárie, né? Se tem a presença de lesão de cárie ou se tem algumas outras restaurações, também é um fator que a gente tem uma correlação, principalmente para adulto, quando já teve lesão de cárie, tá? E pode desenvolver outras novas lesões de cárie. A capacidade de tampão e o fluxo salivar. A capacidade de tampão e o fluxo salivar é porque a lesão de a lesão de cárie, a saliva, né? Ela tem a função de limpeza a saliva tem uma função de limpeza da cavidade oral e ela também faz o tamponamento de presença de ácido. Então, se eu tenho uma condição de desmineralização, a saliva ela vai lutar contra esse processo de desmineralização, fazendo o tamponamento de ácidos produzidos pelos micro-organismos, né? E aí existe aquela briga. Então, além da produção de enzima digestiva, amilase, ela atua como também lubrificante para criar o bolo alimentar, facilita a deglutição e faz o tamponamento, tá? Então, a gente pode realizar a avaliação da capacidade de tampão da saliva, né? Então, para esse teste de fluxo, desse teste de capacidade de tampão da saliva, o paciente ele pode agora que eu tô vendo aqui, gente, não é capacidade de tampão, não, aqui é fluxo salivar, tá? Esse teste é um teste que era muito feito na USP. O paciente, ele não pode ingerir nada, nenhum alimento, 1 hora antes da coleta, e aí você dá para ele mastigar na hora uma borracha, tipo um manguito de silicone, e ele mastiga
e essa saliva ela vai ser coletada por 5 minutos. Só que a saliva do primeiro minuto ela tem que ser descartada. E aí, a partir da quantidade de saliva produzida, a gente vai avaliar se o fluxo salivar é normal ou então ele tem uma hipossalivação, tá? Então, aqui não é capacidade de tampão, aqui é fluxo salivar. Aqui sim é a capacidade de tampão que a gente pode utilizar esse teste. É a mesma coisa que o teste para piscina, para avaliar a capacidade de tampão, né? Coloca a saliva no tubo de ensaio, né? Ou no pote. E aí você coloca dentro do kit, ele tem o ácido clorídrico, 0,05 molar, e você coloca associado com 1 ml da saliva. E aí verifica qual é a capacidade de tampão dessa saliva, o que é bem interessante realizar, né? Além disso, a gente tem que fazer a instrução da dieta para esse paciente. Bom, ingestão de açúcar de forma inteligente, então, se não é possível diminuir a quantidade de açúcar, pelo menos ele fazer essa ingestão em horários estratégicos, como após cada alimentação, e não o tempo todo, por exemplo, não só o consumo de açúcar, mas também o café com açúcar, né? Então, você toma um cafezinho com açúcar toda hora, cada 1 hora, um cafezinho com açúcar, a sua boca ela está em desmineralização o tempo todo, tá? E é muito comum isso acontecer. Alimentos mais pegajosos, eles também são mais cariogênicos, então essas balas que grudam, né? Brigadeiro, qualquer coisa que grude mais é mais difícil de ser removido, então por isso ele é mais cariogênico. E isso foi descoberto através do estudo de Viperum, né? Esse estudo de Viperum, ele foi realizado, se eu não me engano, na Suíça, foi um estudo horroroso. Não tem outra palavra para falar além de horroroso, que utilizou como grupos, como pacientes que estavam em hospitais de reabilitação, pacientes com problemas mentais. Então, eles foram lá no manicômio e falaram, olha, nós vamos fazer o teste com vocês. E esse estudo ele foi feito, eles davam balas para alguns pacientes, davam balas pegajosas para outros, dividiram em vários grupos e descobriram que balas pegajosas podem gerar lesões de cárie. Esse estudo ele gerou várias lesões de cárie clínicas nesses pacientes que estavam ali internados, né? Esse estudo ele foi feito logo após a Segunda Guerra Mundial, ele não foi passado num comitê de ética em pesquisa em seres humanos, porque isso só veio depois, né? Mas não há de se negar que esse estudo foi super importante, né? É um estudo bem conhecido. Bom, então consumo inteligente de açúcar ou então diminuir esse açúcar, né? Para que seja mais conveniente realizar esse tratamento, tá? E é possível também fazer o teste microbiológico, tá? Caso seja necessário verificar a presença dos micro-organismos ali presentes. Bom, levando em consideração, então, os fatores individuais de cada paciente, que vocês vão analisar esses fatores para levar em consideração o tratamento desse paciente, né? Tem presença de placa, não tem, trabalha fora, come muito açúcar. Então, às vezes, quando eu vou fazer um diagnóstico, primeiro eu tenho que ver a presença de cárie, se ela é ativa ou não, tá? Se você tiver lesão de cárie ativa, né, avaliando então, lesão de cárie ativa, só relembrando, em pacientes, no esmalte de pacientes, tem que avaliar se ele tem uma característica ativa, mais rugosa, opaca, aspecto de giz. Tá presente, né? E aí, o que é que eu posso fazer? Controle bacteriológico, aconselhamento dietético, uso do flúor ou então
associar selante de cicatrícula e fissura, tá? O controle bacteriológico seria a escovação, tá? Aí o uso do flúor é a pasta de dente, né? E eu posso associar também, para controle bacteriológico, o uso do flúor, do bochecho de flúor, tanto o bochecho quanto a aplicação do flúor em gel ou então verniz de flúor, tá? Eu tenho várias formas de flúor para aplicar para esse paciente. Então, aí eu vou avaliar. Se eu não tiver necessidade de restaurar, eu só vou controlar. Agora, se eu tiver lesão de carativa ausente, eu tenho que avaliar só se existe risco de cárie no futuro. Se não tiver, eu não faço nada. Se tiver, eu só faço as medidas de promoção de saúde. Então, a sequência de pensamentos que ditam o controle da doença cárie, né, para promover essa saúde, é controlar a progressão da doença. Então, micro-organismos, então eu faço adequação do meio bucal. O que é adequação do meio bucal? Eu vou remover todos os nichos de retenção de placa, como raiz radicular, né? Alguma restauração fraturada, eu vou arrumar. Cálculo dentário, higiene oral, né? E o uso de antimicrobianos. Higiene oral seria a escovação. E o uso de antimicrobianos seriam os colutórios bucais. Na dieta, eu vou controlar a frequência de ingestão do açúcar, tá? Ou carboidratos fermentáveis, né? Que se transformam em açúcar. E indicar também, caso não seja possível remover, alguns substitutos de açúcar, caso seja possível. No hospedeiro, eu tenho que fazer o quê? Aumento da resistência do dente. Então, fluoreto, controle salivar e a presença de selante, né? Então, olha, a adequação do meio bucal, eu vou remover, por exemplo, aqui nesse paciente, eu faço a remoção da lesão de cárie, coloco o cimento de número de vidro, né, para adequação do meio bucal. Aqui, ó, raspagem radicular, tá? E aqui, profilaxia. Então, aqui neste momento, esse paciente recebe o ionômero de vidro, mas o ionômero de vidro não faz milagre. A gente tem que fazer escovação, remoção da placa bacteriana e colocar flúor no meio bucal, ou seja, na saliva, tá? Higiene oral, então, orientar, eu tenho que ir na primeira sessão, tá? O ano que vem vocês vão, a técnica, ou esse ano, né? Não, esse ano, se Deus quiser. A orientação da técnica da escovação, a primeira coisa que vocês vão fazer na clínica, tá? Ensinar esse paciente a usar o fio dental e fazer profilaxia. E pede para o paciente trazer escova de dente para que ele faça escovação e você consiga corrigir. Então, para uso de antimicrobiano, pode ser o flúor em gel, né? Clorexidina também é utilizado bastante, né? Flúor, a gente sempre usa o flúor fosfato acidulado porque ele é mais reativo e meio ácido, tá? Mas se você não tiver outro, pode ser o uso de flúor neutro também, tá? E a clorexidina também pode ser usada em solução ou em gel, tá? O flúor, caso eu aplique o flúor em gel no paciente, eu uso de 1 a 4 minutos. Faz a limpeza, faz a profilaxia e usa o flúor de 1 a 4 minutos, o uso do flúor gel, tá? Que eu acredito que todos vocês já receberam dia. Aí faz o aconselhamento dietético desse paciente, tá? Para diminuir essa frequência em ingestão do açúcar e, se possível, ele faça um diário da dieta. O que ele comeu por uma semana, por exemplo, para vocês conseguirem encontrar onde pode ser ajustado essa dieta.
E o intervalo, ele não pode ser menor que 3 em 3 horas, tá? E aí, você pode indicar também algum substituto do açúcar até que ele possa, então, não ingerir nada com muito açúcar, tá? Ou muito doce, no caso. Então, só relembrando vocês que o uso do fluoreto, o ideal é sempre alta frequência e baixa concentração, tá? Então, a escovação, eu não preciso colocar esse tanto de... Não, vou até colocar em vermelho. Não é esse tanto de pasta, não, tá? É uma bolinha de ervilha. Já é o suficiente para fazer a escovação. É frequência, tá? Então, vou ter que remover a placa bacteriana. Então, aqui, ó, eu tenho a moldeira, mas eu não preciso fazer a aplicação do flúor em gel em moldeira. Eu posso fazer o isolamento da cavidade bucal com rolete de algodão, seca e aplica o gel com uma bolinha de algodão e a pinça. E aí, só na face vestibular mesmo, você pode aplicar e espera de 1 a 4 minutos. Existem estudos que falam de 1 minuto, existem estudos que falam 4 minutos. Aqui eu tenho o flúor em verniz, que a concentração dele é muito maior em flúor do que o flúor gel. Porém, ele é para ser aplicado em regiões específicas de mancha branca. Você aplica, seca, lava, seca, o campo tem que estar limpo, né, sem placa bacteriana, pega um microbrush, aplica e joga água. Como você joga água, ele fica endurecido e aí o paciente tem que ficar pelo menos 1 hora sem beber e nem comer nada. Então aqui, ó, não são 5 minutos, é de 1 a 4, tá? De 1 a 4 minutos. Caso você recomende, faça a prescrição para esse paciente de bochecho, quando for diário é de 0,05% e quando for semanal é de 0,2% flúor neutro. Bom, alguns pacientes que têm a xerostomia, né, a gente pode lançar mão de alguns artifícios, como indicar para ele mastigação de alimentos mais fibrosos, como frutas e vegetais, chiclete, uso de chiclete também estimula, ou então saliva artificial, porque tem muita gente, e tem também alguns medicamentos que você toma. Bom, agora falando além da saliva, a gente vai falar dos selantes, né? Então, quando a gente coloca, depois eu vou falar sobre o tratamento em si mais para frente, né? Mas o selante, por que a gente, como que a gente aumenta a resistência do dente do hospedeiro com o uso de selante? Tá vendo como é? Aqui é uma microscopia eletrônica de varredura, onde mostra a região de cicatrícula e fissura bem dando um zoom num dente, no molar. Então, nessas regiões, é inevitável que se acumule a placa bacteriana, né, o biofilme bacteriano. E o selante, ele vai preencher essas lacunas, deixando a superfície mais lisa. E isso faz com que haja uma obliteração mecânica. E aí facilita a limpeza. Por isso que o selante aumenta a resistência do dente, tá? E aí agora eu vou mostrar para vocês o tratamento em função do risco à cárie, né? Então, quando eu tenho a presença, por exemplo, de uma lesão cariosa incipiente, ela pode ser tanto de superfície lisa quanto de superfície de cicatrícula e fissura. Aqui tá faltando um. Bom, na superfície lisa, a gente pode fazer a remineralização, a microabrasão ou então o infiltrante resinoso. Aqui tá faltando um infiltrante resinoso, tá? Cicatrícula e fissura, eu faço selante, invasivo ou não invasivo, que na verdade eu coloquei entre parênteses porque é restauração minimamente invasiva. É que vocês vão ler alguns
livros que eles ainda falam selantes, mas o correto é a gente falar restauração minimamente invasiva, que é quando a gente remove alguma quantidade de tecido. Então, mostrando para vocês a remineralização, um exemplo de remineralização, que na verdade a gente já falou de vários, né? Opa. É aqui, ó, o verniz fluoretado. Então, aqui eu tenho a presença da mancha branca e aí eu vou aplicar o verniz cavitário, né, na região. Então, isso eu vou fazer a remineralização. Aplico o verniz cavitário na região que eu quero, jogo a água e a gente aguarda, tá? Quantas aplicações eu faço, né? Normalmente o verniz cavitário a gente faz ali umas 4, 5 no máximo aplicações a cada 7 dias, né? Uma vez por semana. E enquanto isso, é estimular o paciente a fazer escovação. Agora, associado a isso, para remineralização, é escovação, fio dental, né? Aplicação também pode ser aplicação de flúor gel ou então associado à aplicação ao bochecho de flúor diário ou semanal. Prefiro diário. Bom, a lesão cariose incipiente em superfície lisa, ela também pode ser tratada com a microabrasão quando o motivo for somente estético, tá? Vou frisar, quando o motivo for somente estético. Então, aqui eu tenho uma várias lesões de cárie, elas precisam estar inativas para que a gente possa fazer a microabrasão. Por quê? A microabrasão, a gente remove a camada superficial do esmalte, que é a camada alterada. Essa camada a gente vai remover. Porém, abaixo dela, se ela não tiver remineralizada, né, eu vou o quê? Cavitar. Caso a lesão de cárie ela esteja ativa, tá? Porque o espaço entre os prismas de esmalte ele é grande, não existe a formação de fluorapatita, né? Então existe a cavitação e aí você tem que restaurar. Então, todas as restaurações elas precisam estar inativas, lisas e brilhantes. E aí a microabrasão, vocês vão aprender isso mais para frente, não é para aprender a técnica, é só para aprender a indicação. Eu só faço microabrasão em lesão de cariosa inativa com ácido fosfórico e pedra pomes na proporção de 1:1, tá? Misturo, faço uma pasta e levo no dente do paciente. Esse dente vai ser abrasionado manualmente ou com movimentos rotatórios, para que essa camada superficial do dente seja removida, tá? Basicamente é isso. E aí depois a gente faz a remineralização com flúor e o polimento com pasta de diamantada. E aí você faz a remoção dessas lesões, tá? Aqui eles fizeram clareamento também. Agora, quando for lesão cariosa incipiente de cicatrícula e fissura, a gente faz o selante, tá? Ou então uma restauração minimamente invasiva. Quando eu quero... falando dos materiais, né? Quais materiais a gente pode fazer, então, o selante e também uma restauração minimamente invasiva, né? Resina fluida, né? Resina composta, ionômero e amálgama, que vocês já conhecem, quando a restauração é minimamente invasiva. Quando que eu vou fazer selante? Quando? Isso é importante. Quando eu tiver menos de 4 anos de erupção com um sulco muito profundo, tá? Ou então, na verdade, eu não levo em consideração isso daqui não, porque só faço em paciente mais novo. E paciente com alta atividade cariogênica, mas se tiver menos de 4 anos. Isso aqui vocês esquecem. Pronto. O selante não invasivo é aquele que eu não removo nada. E a restauração minimamente invasiva, né? Quando eu pego a broca e faço um preparo para remover essa lesão, mesmo que pequena. Existem kits de brocas ultra finas, bem pequenas, bem menos invasivas, para que a gente possa fazer um preparo bem conservador.
Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um selante, né? Eu faço a demarcação dos contatos oclusais só para não colocar em excesso, né? Faça o isolamento absoluto, a profilaxia, campo limpo, seco, bem iluminado, né? Faço o ataque com ácido fosfórico, se eu quiser eu posso usar a sonda exploradora, lavo, lavo pelo dobro do tempo, seco bem o esmalte, e aplico a resina fluida, né, que é o selante. E aí vocês podem tirar o excesso nesse momento antes de fotopolimerizar. Fotopolimeriza e aí faz o ajuste oclusal, tá? Então a região de sulco ela vai receber um selante para ficar mais liso e facilitar a higiene. Lembrando que a gente só faz quando o dente estiver ali na janela de infecção, tá? Aqui com um selante ionomérico. Então, ionômero modificado por resina. Aqui eu usei um selante resinoso, tá? Resina fluida. Lembrando que resina fluida usada para restaurar ela é diferente do selante resinoso, tá? A Constituição. Aqui, ó, faz a profilaxia. Daí você aplica o primer, polimeriza o primer, porque esse daqui que a gente utilizou polimeriza, tá? Depois leva o ionômero, que manipulou o ionômero, leva o ionômero, fotopolimeriza o ionômero, e aí depois você coloca a camada de película protetora. Essa camada de película protetora também polimeriza, tá? Que é do Vitremer. Você também polimeriza. E depois faz o ajuste oclusal. Aqui é contra a cineres em bebição, que a gente já falou na aula. Aqui é uma restauração minimamente invasiva, ou antigamente chamada de selante, né, invasivo. Então, eu faço a remoção da lesão com uma ponta extremamente fininha, tá? Bem pequenininha, do kit de selante, que é ultra conservadora. Aí faz o preparo cavitário, né, minimamente invasivo, faz ataque ácido e aí aplica o selante e aí polimeriza e ajusta a oclusão. Aqui é uma restauração de amálgama minimamente invasiva, só para vocês verem. Faz o preparo, né? Só que esse preparo ali é um pouco mais profundo para que o amálgama tenha retenção e aí faz a restauração, né? Quase que do tipo olho de cobra essa restauração. Então, basicamente, a gente tem como tratamento para superfície lisa remineralização, a microabrasão em casos estéticos para lesões de cárie inativas e o uso de infiltrante resinoso, que eu não mostrei aqui, mas é uma resina que infiltra no esmalte e ela disfarça a mancha branca. Também não trata a causa, tá? A remineralização é a única que trata a causa mesmo. E para a região de cicatrícula e fissura, a gente tem o selante e a restauração minimamente invasiva, que pode ser feita com selante, e o selante pode ser resinoso ionomérico. A restauração minimamente invasiva pode ser feita com resina composta, com amálgama ou com enhancimento de ionômero de vidro, tá? Normalmente a gente usa a resina composta. Ou então o próprio selante, que nada mais é do que uma resina também, né? Só fazendo um resumo, né, dos tratamentos e dos retornos periódicos agora. Então, quando o paciente ele for de alto risco, a gente tem que ter um controle maior, tá? A primeira visita após 1 mês, segunda visita 2 meses e depois a cada 3 meses por até 2 anos, tá? E aí reavalia o risco, na verdade, não só após 2 anos, mas você vai avaliando de tempos em tempos.
Quando for médio risco, a primeira visita não precisa ser no primeiro mês, pode ser depois de 2 meses, a segunda visita aumenta mais um mês também, e a terceira visita a cada 3 meses até 1 ano. E aí, a cada 4 meses por 2 anos. E o baixo risco, a primeira visita após 3 meses, depois a cada 4 meses ou até um ano. Bom, pessoal, essa foi a aula de cariologia, muito conteúdo, eu tentei enxugar ao máximo e a gente finaliza por aqui. Obrigada pela atenção.